Então, os estudos apontam que Jesus teve sequência de desmaios naquela cruz. Sequência de desmaio naquela cruz. Vocês lembram que eles enfiaram uma lança no peito de Jesus, não foi isso? O golpe final, não foi? E a Bíblia diz que saiu água. Água, não sangue. Exatamente o coração de um ser humano tem um líquido que quando é perfurado, a pessoa tem morte súbita na hora. Foi ali. Mas antes do Senhor ter o seu coração perfurado por uma lança, ele tinha algo a falar. Cada fala de Jesus era o maior sacrifício. Por quê? Porque Salmo 22 descreve que a língua do Senhor se derretia como cera dentro da boca dele. Imagine a sede que Jesus estava. Imagine aquela língua seca por falta de líquido, de água. A respiração, todo o sistema respiratório era como se um fogo. Quando Jesus expirava o ar, aquilo queimava os pulmões. E para ele dar uma palavra, ele precisa passar por esse sacrifício. Primeiro, ele não poderia ter um desmaio constante. Os desmaios eram alternados. Por quê? Porque ele precisava falar o quê? Algumas coisas. Para que chegasse oxigênio no cérebro, era necessário que ele levantasse o quê? A cabeça. E ele levantando a cabeça, teria que mexer com os músculos. Era dores latejantes. Imagine agora para ele levantar a cabeça, para chegar oxigênio, para ele se livrar do desmaio, que ele precisava de professar essas palavras na cruz. Levantar a cabeça, para chegar oxigênio. Imagine quando a coroa tocava na cruz. Todo esse sacrifício foi para professar palavras. Olha que ponto chegou o nosso Cristo. Estudos apontam que as órbitas dos olhos se estufaram. Jesus estava irreconhecível. Ali era um bife humano naquela cruz. Aquele sangue que descia, você sabe que o sangue com alguns minutos ou horas, ele fica preto, né? Aquela misca de sangue. E sangue atrai moscas. Imagina aquelas moscas pousando no rosto de Jesus, voando. E ele querendo ali enxotar, querendo ali e sem poder. A nossa mente ela é muito limitada para entender o sofrimento do nosso Cristo por nós. E com muito sacrifício ele abre a sua boca e diz assim, no livro de Lucas 23, 34. E dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Olha que palavra, igreja. Pai. Ele olha para aqueles que bateram nele, para aqueles que cuspiram na cara dele. Jesus está como Deus homem. Olha a reação de Jesus na cruz. Pai, perdoa. Não condene esses, Pai. Eles não sabem o que está fazendo, Pai. Um dia nós estávamos assim, achando que o que nós estávamos fazendo estava tudo certo, cometendo pecado.
mergulhados nos vícios, nas drogas, nesse mundo, cegos, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Nós estávamos cegos, a gente estava mergulhado no pecado, dentro de um lamaçal, de um chiqueiro de porco, e a gente não conseguia sentir o mau cheiro daquela lama, tamanho era a sujeira nossa. E o Senhor dizia: Pai, perdoa esses que não sabem o que faz. E um dia o Senhor nos aceitou, mesmo sujo de lama, mesmo mergulhado nas drogas, na prostituição, na vida errada. A gente diz: Pai, o Senhor tá bom, filho, vem que eu vou te limpar, eu vou te dar um banho com meu sangue, não faz mais isso, tá bom, Pai. Se o próprio Cristo, para abrir a sua boca e dizer: Pai, perdoa esses que não sabem o que faz, imagine a dor que ele estava sentindo para professar isso. E nós não conseguimos perdoar aquele que nos maltrata. Às vezes a gente não é capaz de perdoar. E a Bíblia diz: quando alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. Não é que alguém, irmão Raimundo, vai dar um tapa no teu rosto, você dê no outro lado aqui, não é isso. Oferecer a outra face é oferecer o perdão. O perdão. O perdão nos coloca em uma condição e nos habilita a recebermos o perdão de Deus. Está lá em Mateus 6. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Às vezes nós guardamos em nosso coração a falta de perdão para com aqueles que um dia nos feriu, que um dia cuspiu em nossa cara, que um dia tentou destruir a nossa vida, se levantar contra nós. E às vezes lá no nosso íntimo está faltando esse perdão. Mas como, pastor, não foi o Senhor? Só sabe a dor que eu estou sentindo. Só sabe a dor que eu estou sentindo, que essa pessoa tentou me destruir, tentou me matar, tentou me arrebentar, feriu-me com a palavra. Aqui o Senhor nos dá o exemplo maior. Aqui é o espelho para nós. A Bíblia diz que nós devemos perdoar. O reino de Deus, igreja, é chegado até nós quando há o perdão de Deus. Ah, mas eu não gosto de fulano. O direito é seu. E se você não gosta, não perdoa, você quer o perdão de Deus? Quer, mas não recebe. Não quer dizer que você oferecer o perdão tem que estar andando ligado um com o outro, não, igreja. Enrabixado, não. Não é isso, não. Você tem que cuidar do teu coração. Perdoa. Perdoa esses que não sabem o que faz. Perdoa. Isaías 43, 25. Olha o que o Senhor faz quando há um perdão. Olha o que Jesus faz quando há o verdadeiro perdão na nossa vida. Ele não contabiliza toda a maldade que um dia nós cometemos. Escreva isso. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. E não lembro. Igreja, quando nós oferecemos o perdão, eu tenho o perdão de Deus, e o perdão de Deus está mediante a eu perdoar. Se eu não perdoar, Deus não nos perdoa. Se eu quero receber o perdão de Deus, eu tenho que perdoar. E quando eu perdoo,
Deus me perdoa. E quando Deus me perdoa, a Bíblia diz que Ele apaga o quê? É como se Ele dá, a nossa vida, digamos, está assim suja, cheia de anotações, pecados não confessados. Está tudo na caderneta de Deus. Tudo nos livros escrito. Uma vida de pecado. Aí a gente se arrepende. Deixa isso aqui. Dá meia volta. E o Senhor nos dá uma página em branco para que nós possamos escrever o quê? A nova história. Então, isso aqui, essa sujeira, essas anotações, não existe mais na caderneta de Deus. Não existe, está lá em Romanos capítulo 8. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação alguma. Por quê? Porque Ele apagou. Ei, Ele apagou. As anotações Ele apagou. Está aqui, ó. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. A nossa vida estava assim, cheio de anotações, de pecados não perdoados, práticas. Me arrependi. Isaías 43, 25 diz que Ele apagou, eu creio, e o Senhor nos dá uma página em branco para a gente escrever a nossa história. Por que eu estou com saudade disso aqui? Se uma vez Ele apagou, Ele apagou. Se você pega um lápis, grafite, escreve, pega uma borracha, apaga. Como é que você vai ler mais aquilo ali? Tem como recuperar, Jô? Um lápis grafite, você escreve, depois pega uma borracha, apague tudo. Tem como você ler mais aquilo ali? As suas anotações foram embora. Não tem mais como recuperar. Então, quando nós nos arrependemos, porque lançamos o perdão também, ou abandonamos, a nossa vida está assim, e deu um giro, uma meia volta. Aí agora, Júlia, Romanos capítulo 8, é o que a palavra me garante, porque eu me arrependi dos meus pecados, não tem mais condenação para mim. Eu estou escrevendo minha nova história, a minha velha história não cabe mais a mim nem a Deus. Deus não tem memória mais do nosso passado. Ele apagou com o sangue do seu filho na cruz. Aí então ele diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão onde? Ou nós cremos que estamos com Cristo, ou a gente vai querer que está na igreja, só isso. Eu creio que eu estou em Cristo. Eu creio que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E eu creio que eu estou aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1. Não tem demônios, espírito da dúvida, que cause na minha mente dúvida a respeito disso aqui. Então eu vou ficar perturbado. Dentro da igreja eu me condenando. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é palavra de Deus. Se eu cometi um pecado e hoje confessei diante do Senhor, não estou mais na prática daquele pecado, pedi perdão ao Senhor, eu caio lá em Isaías 43, 25, lembro que disse, o Senhor apagou, eu não estou mais nessa situação, foi apagado, eu sei que o Senhor não me interessa mais, mas agora eu estou em Romanos 8, 1. Estar em Cristo é uma coisa, igreja. Estar na igreja é outra. Há um grande número de pessoas que estão na igreja, mas há outro número de pessoas que estão em Cristo. Pode falar. Absolva o que Deus está falando nesta manhã. Deus é santo, né? Então, Ele ama o pecador e se aborrece do pecado. Então, quando Ele diz que Ele apaga por amor dEle mesmo, porque Ele é santo e Ele não pode contemplar o pecado. Então, Ele apaga por amor dEle mesmo e do pecado que a gente cometeu, Ele não se lembra mais.
O problema é que nós nos lembramos e nos culpamos e não conseguimos nos perdoar pelo pecado que cometemos e vivemos aprisionados nesse pecado já cometido e já perdoado por Deus. E aí, assim mesmo, nos arrependendo, mas não conseguindo nos perdoar, liberar perdão para nós mesmos, a gente fica aprisionado naquele pecado. Naquele pecado que Deus já apagou por amor dele mesmo, porque ele é santo, e que ele não merece, né? Ele não merece que nós façamos isso, cometemos tais pecados, né? E ele, por amor dele, ele vai e apaga. Ele nos perdoa e apaga e lança do mar de esquecimento. E a gente é que vive aprisionado nesses mesmos pecados. E isso faz com que a gente ande para trás, não prossiga, né? Isso nos para na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional. Isso nos para, isso afeta quem está do lado, isso afeta a parentela, isso mancha a nossa vida como cristãos, isso traz testemunhos terríveis. Então, nós, enquanto cristãos, devemos absorver o que a palavra diz. Eu ando segundo Cristo. Então, nenhuma condenação há para mim. Pequei porque sou humana. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Pequei, me arrependi, pedi perdão. Deus me deu uma nova chance e uma nova história eu vou escrever, que Ele me deu uma página em branco. Então, é isso. Então, aproveitar que Ele é misericordioso e por amor dEle mesmo, Ele já perdoou, já apagou, e agora vamos seguir, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira, como a Bíblia coloca, né? Nós somos falhos, Ele sabe disso, Ele veio, Ele viveu em carne, Ele viu como nós sofremos, como somos sujeitos a pecados, mas Ele nos perdoa, Ele nos ama, Ele só quer que a gente prossiga para o alvo, que é Ele, que é Cristo. E Ele sabe e conhece as nossas estruturas. Porque um dia ele teve no corpo humano. Ele mesmo um dia chegou e disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, ele disse: vou desistir. Eu vou parar. Não dá para mim mais, Pai. E ele chora, se ajoelha na sua própria poça de sangue, antes de se entregar aos soldados. Porque a mente do Senhor, a cabeça dele, a natureza dizia: pare, Jesus, pare. Isso tem tanto ensinamento para nós. É que vivemos essa situação no dia a dia. Momento de parar. Pare. Pare. Vai fazer o que naquela igreja? Não lê a Bíblia. Desista. Quantos momentos passa isso na nossa vida? Já passou? Eu como pastor? Chegar para minha esposa, uns anos atrás, e falar: eu nunca mais eu quero estar à frente de uma igreja. Nunca mais eu quero ser um pastor. Eu não quero mais, desisto. Igreja, para a pessoa falar isso, é porque vem muita coisa moendo a pessoa, né? Moendo, sabe? É como se a gente vai sendo triturado, todo dia triturado. E você olha para um lado, olha para outro, você não vê saída, é um desespero tremendo. Aí a natureza humana vai lá e diz: pare! É o Espírito Santo que nos sustenta. É a misericórdia de Deus que nos sustenta. Não é por nós. É o Espírito Santo, igreja. Se não é o Espírito Santo, a gente não suportaria de jeito nenhum, igreja. Agora, eu recebi, não porque mereço e não porque nós merecemos a salvação. Eu tenho que crer nisso, eu tenho que ser grato ao meu Senhor. Por que eu vou estar me condenando o tempo todo? Por que eu vou estar pegando o meu passado, por exemplo, bem antes de eu ser crente lá em Salvador? Vivia atrás dos trios elétricos. Amanhecia o dia, passava o dia, nem voltava para casa. Cachaça, prostituição, vida errada. Eu achava que eu estava tudo certo para mim ali. Que é tudo prazeroso, o mundo oferece esses enganos.
mas isso quase custa a vida. Eu vou lembrar, na minha cabeça, ficar lembrando do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Meu passado não interessa mais para ninguém. Teu passado não interessa mais para ninguém. Isaías 43, 25 diz que o Senhor apagou. Ele apagou. Romanos 8, capítulo 8, 1 diz que não tem mais condenação para mim. Não adianta Satanás, o pai da mentira, o pai das dúvidas, de lançar na nossa cabeça que nós somos coitadinhos. Olha como você está vendo? Deus não te ouve. Você está na igreja, parece que nada acontece. Um monte de besteira coloca na nossa cabeça e a gente acaba, irmão Raimundo, absorvendo isso para nossa mente. Eu vou dar o exemplo de uma pessoa de igreja. Aí fica o tempo todo na internet ouvindo esses pregadores. Um monte de charlatão. Um monte de engano. Colocando na cabeça da irmã que o nome de Jesus não é Jesus, que não precisa esse negócio que Jesus morreu na cruz, que não, já está tudo confuso a cabeça da irmã. A dúvida, o diabo está colocando o quê? Dúvida. Aí é onde que vem as heresias. O diabo implanta heresia, porque a Bíblia fala no tempo apostatas, né? Nós vivemos um tempo da apostasia. A Bíblia já fala em Mateus 24 que no final dos tempos viria uma época, né, de apostasia. E não está entrando isso nas igrejas hoje, não é? Nós estamos vivendo o tempo da apostasia, igreja. As pessoas desacreditando de Deus, tentando anular o sacrifício da cruz. O que mais você vê nas internet por aí são essas heresias. E você tem essas heresias como a sua igreja, como o seu pastor, como o seu orientador. Muitos estão aí arrebentados. A minha fé, o diabo não vai colocar dúvida a respeito da minha fé. Eu creio que Jesus morreu na cruz. Eu creio que sou salvo pela fé. E não adianta o diabo tentar colocar essa dúvida na minha cabeça, que não vai colocar. Eu tenho que ter um posicionamento, um direcionamento, uma decisão na minha vida. E pronto. O passado, quando é perdoado por Deus, não há mais lembrança na memória de Deus. Como o irmão Jô estava falando. Deus perdoa e muitas das vezes nós não nos perdoamos. A Bíblia diz que Satanás, ele é o nosso acusador. Nos acusa de dia e de noite. Eu não posso ser acusador da minha vida. Ele pode me acusar, mas eu não vou me acusar porque eu creio a minha vida diante do Senhor. Esta palavra que ele falou na cruz. Pai, perdoa-os. Perdoa porque não sabe o que faz. Realmente nós não sabíamos mesmo o que estava fazendo quando nós não tínhamos Jesus na nossa vida. É ou não é? A gente não sabia. A gente queria resolver as coisas na palavra, na ponta da língua, no cacete. A gente era o próprio juiz, queria fazer justiça com nossas mãos. E acabou, nós era o tal. Nós somos tão fortes que nem da madeira o Senhor não nos fez. Não foi do aço, não foi do ferro. Foi do barro. Basta uma dorzinha. Não é forte? Vai gritar. Na hora da dor, só clama por Jesus. Meu Deus. Deus. O coração é o segredo. Não é a questão, igrejas, de só estar na igreja, de estar pregando em cima de um altar, belas. Não é isso, igreja. É o coração. Deus, ele prova o nosso coração. Ele sabe ou não? Ele sabe.
que há muitos enganadores com os corações distantes de Deus. Ele sabe.